Olá, bem-vindos de volta ao canal de Schrödinger, o canal com equânimes possibilidades de existir ou não. E após mais um xiste excêntrico que você não entendeu, vamos dar sequência a algo que você vai entender: ética médica e bioética, ok? Há um tempo em que é preciso recosturar, reformar, reavivar as nossas roupas usadas que tanto nos deram alegria quando novas e que hoje, apesar de gastas, continuam quentes, macias e confortáveis porque possuem o formato do nosso corpo. Não devemos esquecer nossos antigos caminhos só porque achamos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Devemos aproveitá-los para encurtar a distância que nos levam a novos. É tempo de travessia. Temos que ousar em fazê-la para nunca ficarmos à margem de outros. Bonito isso, né? Fernando Pessoa. E é nesse espírito que a gente vai começar, aproveitando tudo que vocês construíram até hoje, indo rumo ao novo. E uma pequena digressão histórica: medicina. De onde vem a palavra medicina? O que ela quis dizer originalmente? Existem duas teorias. A mais aceita, a mais divulgada, é que viria do proto-indo-europeu, o med, de medir, avaliar, precisar, algo mais racional. E a outra teoria, menos conhecida e menos aceita, que viria dos primórdios do latim, a palavra médicos, de médio, em que haveria, na prática da cura, a imposição das mãos, e na imposição das mãos, o que mais ficava proeminente era o dedo médio. Então vem dessa parte, uma tradição mais mística, né? E mais romântica. E alguns conceitos. Filosofia é o amor à sabedoria. Também é bonito isso, né? A ética é uma transliteração de dois termos, o ethos e o ethos, né, do grego, em que a gente teria a morada do homem, o modo de ser, o caráter, a intenção de agir, a interioridade humana, o estudo e reflexão das ações do homem, a filosofia da moral. Tende a ser universal e atemporal. É a reflexão individual sobre temas coletivos. A grosso modo, a teoria. E a moral viria do latim, do mores, dos morales, relativos aos hábitos e costumes. Tende a mudar de acordo com o tempo e espaço. Foi uma tentativa de tradução do ethos, grego, mas entendido e focado à prática dos costumes. É relativo aos hábitos e costumes de grupos, povos. É a prática coletiva de valores individuais. A grosso modo, a prática. E bioética. Bioética reflete as questões e conflitos na interseção da ciência com a vida. É uma área de estudo interdisciplinar, fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando confrontadas pelas ciências. A ética médica é o código que traduz a reflexão sobre os direitos e os deveres dos médicos, a diciologia e a deontologia. Triste, mas infelizmente muitas vezes realidade, né? Então, como dissemos, o Código de Ética Médica, ele traduz a reflexão sobre a diciologia e a deontologia médica. Ela institui o princípio da prática profissional e normatiza as relações do médico com pacientes e familiares, com outros médicos, instituições de saúde, bem como sua conduta no âmbito do sigilo e responsabilidade profissional. Além disso, trata de questões mais específicas, regulando a postura do profissional em relação à doação e transplante de órgãos, reprodução assistida, manipulação genética, situações clínicas terminais
entre outros temas, vários outros temas. E devido ao avanço tecnológico, ao avanço científico frequente, em cada vez numa velocidade maior, e também as mudanças sociais que acompanham a medicina, esse documento ele passa por revisões de tempos em tempos, ele passa por reflexões das mudanças de práticas cotidianas. E não é algo novo, né? Desde que existe a profissão de médico, de cura, sempre houve uma tentativa de normatizar, né? Então, aqui nós temos o Código de Hammurabi há quase 4.000 anos atrás, né? Era uma coisa mais prática, mais voltada à reparação de um possível dano do que qualquer outra coisa, mas vale como curiosidade para a gente, tá? No Juramento de Hipócrates, escrito há mais de 2.500 anos, a gente já tem uma reflexão mais profunda e uma reflexão já voltada para a prática médica e os conflitos oriundos. Então, no Juramento de Hipócrates, a gente já começa a ter a figura do sigilo, a figura da beneficência, da não maleficência e por aí vai. Daqui a pouco tempo, os doutores e as doutoras estarão fazendo esse juramento em frente a vossos familiares e entes queridos. E mais recentemente, né, nós tivemos o Código de Moral Médica. Preste atenção que na época, né, falava-se em moral, né, então as práticas e costumes, né, e que acaba sendo uma incorreção, pois, né, a ética, né, é a reflexão das práticas e costumes, né. Mas por curiosidade, né, vocês têm o link na plataforma Aprender sobre o Código de Moral Médica. Vocês vão ver que as relações eram bem diferentes do que a gente tem hoje em dia. E chegamos no Código de Ética Médica, né, revisitado periodicamente e que a gente tem a nossa prática hoje em dia regulamentada, com 26 princípios fundamentais do exercício da medicina, 11 normas disseológicas, 11 direitos, né? 117 normas deontológicas, né? 117 deveres, 4 disposições gerais, né? E lembrando que a transgressão das normas deontológicas, ou seja, dos deveres, sujeitará os infratores a penas disciplinares. E os senhores notem, né, que nós temos muito mais deveres do que direitos. Né? Nós vamos ver isso mais a fundo na nossa aula do Código de Ética Médica, mas isso é um reflexo da tradição judaico-cristã ocidental, né, em que a moral ela é voltada para o dever, para a punição, para o sofrer, né? Mas nós temos que ter em mente que o que torna justo os deveres, né, são a prerrogativa dos direitos também. Ok? Lembrando que a imprudência se caracteriza pela prática de atos de risco não justificados, afoitos, sem a cautela necessária. A negligência é um ato omissivo, quando o médico deixa de observar regra profissional já bem estabelecida e reconhecida pelos colegas da especialidade. E imperícia é o despreparo, a prática de determinados atos sem os conhecimentos técnicos científicos necessários para realizá-los. Ação ou omissão culposa mais relação de causalidade mais dano é igual responsabilidade civil indenizatória. E o médico ele pode responder na esfera civil, né, que é relativo ao Código Civil, tem o caráter indenizatório. Na esfera criminal, que é relativo ao Código Penal, tem o caráter punitivo de afastar da sociedade. Lembrando que para algo ser considerado crime,
ele tem que estar previamente tipificado no Código Penal. Tá? E respondemos também na esfera ético-profissional. Então respondemos frente aos nossos pares, frente ao órgão que regula a prática médica. O processo ético-profissional ele sempre é reservado, embora ele possa ser aberto quando ele vai para as instâncias civil e criminal. E as punições elas vão desde a advertência reservada à cassação profissional, passando pela censura reservada, censura pública e a suspensão do exercício profissional. Os senhores também têm o Código de Ética do Estudante de Medicina. Os senhores sabiam que existia isso? Isso é importante para os senhores se acostumarem já desde o começo a ter uma postura ética, uma postura refletida na prática do dia a dia. Tá? E citando o então presidente do Conselho Federal de Medicina, quando estava elaborando o Código de Ética do Estudante de Medicina, apesar dos estudantes ainda não poderem ser alcançados pelo Código de Ética Médica, o Conselho Federal de Medicina e as entidades estudantis vinculadas ao ensino nessa área do conhecimento entenderam ser oportuno elaborar uma carta de princípios universais aplicáveis a todos os contextos para estimular o desenvolvimento de uma consciência individual e coletiva propícia ao fortalecimento de uma postura honesta, responsável, competente e ética, resultando na formação de um futuro médico mais atento a esses princípios básicos para a atividade profissional e a vida em sociedade. Tá? E a bioética, como nós vimos no começo, reflete as questões e conflitos na intersecção da ciência com a vida. É uma área de estudo interdisciplinar fundamentando os princípios éticos que regem a vida quando confrontadas pelas ciências. Ora, eu digo, o homem, e de modo geral todo ser racional, existe com um fim em si mesmo, não meramente como meio à disposição desta ou daquela vontade para ser usada a seu bel prazer, mas tem de ser considerado em todas as suas ações, tanto as dirigidas a si mesmo quanto a outras, sempre ao mesmo tempo, como fim. Bonito isso também, né? Isso é Kant, na fundamentação da metafísica dos costumes. E a bioética é uma ciência relativamente nova, né, formalmente relativamente nova, que combina humildade, responsabilidade e uma competência interdisciplinar e intercultural, potencializando o senso de humanidade. Então, a ética é um ramo da filosofia e a bioética é um ramo da ética. Ok? A expressão ela foi pela primeira vez utilizada, ela foi cunhada, um neologismo, na década de 20, pelo teólogo alemão Fritz Jahr. Ele cunhou o neologismo Bioethik para se referir ao conhecimento de obrigações éticas não somente em relação ao ser humano, mas a todos os seres vivos, sencientes. Mas ela pegou, né, a definição que ela tem hoje no Van Potter. Os valores éticos não podem estar separados dos fatos biológicos. Isso foi na década de 70. E, na sequência, quem cunhou, né, essa expressão, lançou várias publicações, começando a abordar o tema, culminando no livro Principles of Biomedical Ethics, do Beauchamp e Childress, em 79, que foi praticamente o primeiro tratado de bioética. E o Beauchamp e Childress, eles, no livro deles, eles abordam, né, a bioética sob a ótica do principialismo. Tá? Então seria a ética, né, aplicada à vida, a interseção da ciência com a vida, se utilizando de algumas raízes hipocráticas de Kant e de Rawls.
Então a beneficência, o bonum facere, do latim, fazer o bem, cuidar da saúde, favorecer a qualidade de vida, e a não maleficência, o primum non nocere, primeiro não causar dano. Essas são as raízes hipocráticas. O princípio da autonomia, visto em Kant, né, que é a capacidade que tem a racionalidade humana de fazer leis para si mesmo, capacidade da pessoa se autogovernar, escolher, dividir, avaliar sem restrições. Ou seja, desde que ela entenda perfeitamente o que está sendo exposto, ela tem autonomia de realizar ou não tratamentos, métodos diagnósticos. Tá? Mas é importante que a pessoa tenha a compreensão da situação. E a justiça, na teoria da justiça de Rawls, é o princípio que obriga a garantir a distribuição justa, equitativa e universal dos benefícios dos serviços sanitários. Tá? E a bioética, ela surgiu, né, num contexto da década de 60, em que estava havendo a discussão das liberdades, o aparecimento de movimentos sociais, o aparecimento dos direitos humanos e mudanças na saúde e um grande avanço tecnológico. Então era um panorama fértil e o background, o contexto, né, que permitiu esse terreno fértil foram grandes histórias de abusos que ocorreram não somente na experimentação científica, como de verdadeiros absurdos, né, que se travestiram de ciência, mas nada mais eram do que torturas, como ocorrida na Segunda Guerra Mundial pelos médicos nazistas, as experiências russas, né, e mesmo em países, né, mais desenvolvidos socioeconomicamente, mais para frente, houveram também experimentos científicos totalmente injustificados do ponto de vista ético. Né? Nós vamos, nas nossas discussões das aulas práticas, ver alguns desses estudos. Ok? O Código de Nuremberg veio na esteira dos crimes hediondos ocorridos na Segunda Guerra Mundial. Foi o Tribunal Militar Internacional, criado ao final da Segunda Guerra, para julgar os criminosos de guerras nazistas que haviam realizado experimentos em prisioneiros nos campos de concentração. O Código de Nuremberg foi uma declaração contendo 10 pontos que resumem aquilo que seriam permitidos em experimentos médicos com participantes humanos, decorrentes foi uma reflexão decorrente dos abusos, né, das torturas cometidas. Na plataforma Aprender, vocês também têm o link para o Código de Nuremberg, ok? Ele aponta claramente a necessidade de consentimento voluntário do participante da pesquisa e que o mesmo deve ter a capacidade legal de consentir, livre de coerção e com compreensão dos riscos e benefícios envolvidos. A minimização de riscos e danos, uma relação risco-benefício favorável. Infelizmente, né, embora uma coisa totalmente óbvia, houve uma baixa adesão pela comunidade científica internacional ao Código de Nuremberg e várias denúncias sobre contínuas infrações éticas ocorreram na década de 50 e 60, né? Como, por exemplo, a Escola Estadual de Willowbrook, o estudo da Escola Estadual de Willowbrook, no qual os cientistas fizeram a inoculação de vírus da hepatite B em crianças com uma dificuldade de desenvolvimento, né? Eles começaram esse estudo impondo aos pais a condição de que para as crianças serem internadas, né, naquela instituição, poderem receber educação naquela instituição, elas teriam que participar do experimento, caso contrário, não seriam aceitas. Né? Na esteira tivemos a Declaração de Helsinki, revisitada várias e várias vezes, sempre acrescentando alguma coisa nova
em benefício dos participantes de pesquisas, ok? Na esteira dos histórias de abuso, né, nós vamos ver o estudo de Tuxedin, que foi um estudo feito nos Estados Unidos, que teve início na década de 30 e ocorreu, pasmem, até a década de 70. Né? Indivíduos afro-americanos, né, que possuíam sífilis, eles foram recrutados pelo estudo com engodo, né, ou seja, os pesquisadores não informaram os motivos do estudo, não ofereceram tratamento, em que pese que na época ainda não havia penicilina, mesmo, né, quando a penicilina apareceu, esses indivíduos de estudo, eles não receberam tratamento disponível e o objetivo dos investigadores era ver a evolução natural da sífilis, ou seja, pessoas morreram, pessoas sofreram sequela de forma totalmente desnecessária. E lembremos sempre, né, os referenciais bioéticos, né, citados pelo professor William Saad Rosner, que é a dignidade, a solidariedade, a fraternidade, a confidencialidade, privacidade, vulnerabilidade, responsabilidade, sobrevivência e qualidade de vida. Então, sempre quando estivermos frente a um dilema ético, ou seja, uma situação em que a bioética vai atuar, nós temos que ter esses referenciais como norte para avaliar a situação. Lembrando que a dignidade humana é o reconhecimento de um valor, que por ser um princípio moral com fins ao ser humano e baseado em sua natureza, implica que o mesmo não deve ser utilizado como meio. Jamais. O ser humano, ele é um meio para algo, ele é um fim em si mesmo. A vulnerabilidade, ela vem do latim, o vulnus, ferida. Então, lembrando que a vulnerabilidade é a suscetibilidade do indivíduo em ser ferido. E ela é uma condição humana persistente. Todo ser humano é passível de ser ferido por uma ação qualquer, provinda de outrem ou do meio que o cerca. E enquanto, né, pesquisadores, enquanto médicos, quando se montar uma pesquisa científica, há de sempre se ter em mente a possibilidade de ferir o outro e eliminá-la do estudo. Então não se deve ferir o outro, não se deve utilizar o outro como meio para atingir algum fim. Dentre os enfoques modernos da bioética, podemos citar a poluição ambiental, o paciente terminal, a eutanásia, distanásia, ortotanásia, suicídio assistido, aborto, doação e transplantes de órgãos e tecidos, engenharia genética, técnicas reprodutivas, alimentos transgênicos, avanços das neurociências e por aí vai. Uma frase do padre Christian Paul de Barque-Fontaine: no desenvolvimento do ser humano, a busca pela autorrealização requer por parte do outro reconhecimento, respeito, liberdade de ação e não instrumentalização da pessoa. A bioética é uma reflexão complexa, compartilhada e interdisciplinar sobre as adequações das ações que envolvem a vida e o viver. Por tudo que nós vimos, né, nós temos que ter em mente que a bioética ela é sempre interdisciplinar. Então, uma comissão de ética médica ela é formada por médicos. A bioética ela é formada por diferentes profissionais. Ok? E se com tudo isso vocês ainda não viram o porquê de estudar a ética médica e a bioética, vamos dar alguns exemplos. Ok? Esse gráfico que vocês podem ver é uma revisão sistemática de estudos sobre fibrinolítico, a streptokinase, tá? E do outro lado, à direita, nós temos uma revisão sistemática cumulativa,
ok? Então, o fibrinolítico streptokinase, ele é um remédio para ajudar na insuficiência coronariana aguda, no infarto agudo do miocárdio. Os senhores podem ver que ele começou a ser estudado em 1959. E só um breve adendo, esta linha vertical que os senhores veem é chamada linha do efeito nulo, né? A direita, ela favorece o controle e a esquerda, ela favorece o tratamento. Toda vez que essa linha horizontal encosta na linha vertical, a linha do efeito nulo, quer dizer que o estudo ele não tem significância estatística nem para um nem para outro. Quando ela não encosta na linha vertical, a linha do efeito nulo, e fica à esquerda, ela vai favorecer o tratamento, e quando ela fica à direita, ela vai favorecer o grupo controle, ok? Então os senhores podem ver, né, que a partir, né, no primeiro estudo, você tem a linha horizontal cruzando a linha do efeito nulo. E a partir do 8º estudo, né, nós temos aqui do lado esquerdo a revisão sistemática mostrando, né, que ela não está encostando na linha do efeito nulo. E a nossa direita, vocês podem ver que a partir do 8º estudo, nenhuma linha horizontal cruza nenhuma linha vertical. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir do 8º estudo já havia significância estatística para mostrar que a streptokinase era efetiva. Então todos os estudos daí para baixo foram desnecessários. E aí os senhores podem estar se perguntando, mas qual o problema do estudo ser desnecessário? O problema é que tem um grupo controle. É um grupo de pessoas que poderiam se beneficiar do remédio, não utilizaram esse remédio e podem ter morrido pela falta desse remédio. Então os senhores, o objetivo é esse aqui, os senhores fiquem de queixo caído mesmo, né? Então sempre há de se ver a relevância da pesquisa, porque quando eu deixo de fornecer tratamento, né, para uma pessoa que precisa sem necessidade, eu estou assassinando. Não é isso? E se isso ocorre com um grande número de pessoas, isso é um genocídio. Então é totalmente errado. A gente tem que sempre verificar a relevância da nossa pesquisa, principalmente quando é uma pesquisa de intervenção terapêutica que pessoas podem ser prejudicadas. Então, todas as pessoas que poderiam se beneficiar desde 1971 até 1988 não foram beneficiadas porque não houve esse cuidado, essa apreciação correta, né, da relevância e da necessidade de pesquisas na sequência. E se isso ainda não foi capaz de convencê-los, né, sobre a importância do estudo da bioética e da ética médica, né, vocês podem pesquisar no Google, né, existem vários e vários sites mostrando os experimentos médicos dos médicos nazistas, né, na época da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, mostrando os verdadeiros absurdos, as práticas abjetas que eles impuseram aos judeus, né? Então, experiências assim inomináveis, né? Então, experiência para transformar água marinha em água potável, utilizando seres humanos, né? Inoculando bactérias na pele de pessoas para ver a evolução da doença e testar novos compostos antibióticos, quimioterápicos e por aí vai. Lembrando que as pessoas são diferentes, únicas e têm diferentes níveis de compreensão. Então, lembremos sempre da pluralidade e da diversidade. Um pequeno up, né, a teoria do desenvolvimento moral de Kohlberg. Os senhores com certeza já conhecem. E nessa teoria, Kohlberg coloca basicamente 6 níveis de desenvolvimento moral, dividido em 3 categorias. O nível 1 seria a moralidade pré-convencional,
geralmente mais comum nas crianças, em que o estágio 1 seria o receio, né, da punição, né, e da obediência por medo da punição, né? Então as práticas estariam voltadas para evitar a punição. No estágio 2, o individualismo, o propósito instrumental e troca. A criança vai seguir a regra de acordo com seu interesse imediato. Já no nível 2, na moralidade convencional, no estágio 3, a preocupação é com os pares, com as expectativas da família ou do grupo. Então, eu vou criar mecanismos para agradar, né, as expectativas da família ou do grupo. Já no estágio 4, sistema e consciências sociais, as ações morais são definidas por grupos sociais mais amplos ou pela sociedade como um todo. Geralmente no nível 2 nós temos o adolescente e o adulto jovem. No nível 3, né, a moralidade de princípios ou a pós-convencional, né, nós temos no estágio 5, contrato ou utilidade social e direitos individuais, há valores universais e outros relativos e passíveis de modificação. E no estágio 6, que seria menos comum, infelizmente, são princípios éticos universais, princípios éticos escolhidos pelo próprio adulto e estão articulados com um sistema de valores integrados, cuidadosamente examinados e consistentemente seguidos. Ok? E aqui fica um bônus, né? Os senhores podem fazer em casa, o dilema de Heinz. A esposa de Heinz estava morrendo de um determinado tipo de câncer. Os médicos disseram que uma nova droga poderia salvá-la. A droga tinha sido descoberta por um químico local e os Heinz tentaram desesperadamente comprá-la, mas o químico cobrava 10 vezes mais dinheiro do que Heinz tinha. Heinz só poderia levantar metade do dinheiro, mesmo depois da ajuda da família e amigos. Ele explicou ao químico que sua esposa estava morrendo e perguntou se ele poderia comprar o remédio mais barato ou pagar o resto do dinheiro mais tarde. O químico recusou. Dizia que havia descoberto a droga e que ia ganhar dinheiro com isso. O marido, desesperado para salvar sua esposa, mais tarde naquela noite ele invadiu a farmácia e roubou a droga. Heinz deveria ter roubado a droga? Mudaria alguma coisa se Heinz não amasse sua esposa? E se a pessoa morrer fosse um estranho, faria alguma diferença? Na posição da criança, o que eles vão fazer comigo? É aquele nível 1, obediência e medo da punição. Neste nível, Heinz não deve roubar a farmácia porque será preso. Ou sim, porque o medicamento custa $2.000 e o farmacêutico é ganancioso. Esse é o desenvolvimento moral de uma criança pequena que ainda não sabe viver em sociedade com suas normas. Avaliações e consequências que podem ter, pensando na punição, e o valor das coisas aos seus olhos supera o valor da vida. No nível 2, serviço por serviço. Heinz deve salvar sua esposa porque senão sofrerá pela sua morte. A base deste nível é o interesse pessoal, um benefício para si mesmo e algum benefício para os outros, se mais tarde puder trazer mais benefícios. Os valores morais não têm importância. Se a sua escolha é guiada por essas considerações, pode ser difícil viver em sociedade. No nível 3, Good Boy, Good Girl. Heinz quer ser bom aos olhos da sua esposa e, portanto, vai roubar. Caso contrário, como poderia olhar nos olhos dela? Ou não vai roubar porque fez todo o possível dentro da estrutura da lei e ninguém pode censurá-lo. É um nível adolescente. Geralmente é um adulto, se estiver nesse nível, mais infantilizado e dependente da opinião dos outros. O nível 4, The Law Triumph. O roubo é proibido. Então Heinz não deveria fazer isso. Ou ele roubará o remédio, mas depois se entregará à polícia e pagará a indenização ao farmacêutico. Esse é um nível adulto. Na posição avançada, o que vou pensar de mim mesmo? Heinz rouba o remédio porque todo mundo tem direito à vida e está acima da lei.
Ou não roubam medicação, afinal é a fonte de renda e propriedade do farmacêutico, a qual ele também tem direito. E no nível 6, justiça e ética universal. Heinz deve roubar o remédio porque salvar a vida de uma pessoa é mais valioso do que o direito à propriedade. Ou não deve roubar, o remédio não lhe pertence, também é necessário para outras pessoas. Segundo Kohlberg, os estágios morais seriam cumulativos, o que significa dizer que cada estágio superior integra as estruturas encontradas em estágios inferiores. Os indivíduos são, portanto, capazes de compreender todos os estágios abaixo do seu estágio, principal ou modal, não estando, contudo, aptos a entender raciocínios morais acima do seu próprio estágio modal. E lembrando que, uma vez atingido determinado estágio de desenvolvimento moral, não se consegue mais descer desse nível. E agora aquela hora do foca menino, foca menina. O que é importante que a gente saiba é quais os conceitos, importância e aplicações da ética médica e da bioética na prática médica. E na prática médica a gente tem que estar preparado para a gratidão e para a ingratidão também. Lembrando que quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Guimarães Rosa. Lindo isso, né? Ok, ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. E na quarta-feira, dia 24, nós vamos conversar um pouco sobre o Código de Ética Médica e as instâncias de responsabilidade ético-profissional. Ok? Vejo vocês lá. Um abraço e até mais.